Oi, gente, bora aí corrigir algumas atividades de fixação que eu mandei para vocês. Eu mandei junto o gabarito, né, até para vocês conferirem todo o exercício e tudo mais, porque precisa aí de um tempinho a mais, né? Mas qualquer dúvida, qualquer coisa que não bateu o gabarito, qualquer letra que vocês não concordem com o gabarito, me mandem que aí a gente faz a correção individual, certo? Não é o ideal, o ideal seria a gente fazer no quadro, separar bonitinho, mas na conjuntura atual é o que a gente tem. Não deixa dúvida passar, tá? Esse é o mais importante, porque a expansão vai ser cobrada mais para frente, igual eu falei com vocês na última aula, que todas as escolas literárias que apresentam manifestações, produções poéticas, a gente vai poder cobrar a expansão. Então, é muito importante vocês não deixarem dúvidas passar. A primeira questão aí que eu destaquei para vocês, que eu quero corrigir, é a questão que pede para vocês assinalarem a alternativa que apresenta o primeiro verso, sendo ele decassílabo, tá? Por que a letra B está correta? Porque a letra B, quando a gente for separar, a gente for fazer a escansão do primeiro verso, eu encontro 10 sílabas poéticas, tá? Eu fiz aí para vocês verem a dor de quem recorda os tempos idos. Lembrando que aqui eu tenho uma elisão, né? Com o final da palavra recorda e o os, formando uma única sílaba métrica. E eu não conto a última, eu não conto a sílaba que vem depois da última sílaba tônica do verso. Então, a palavra idos, eu tenho a sílaba tônica no i. E o dos, que vem depois, eu tenho uma decadência de tonalidade. Então, eu não falo rápido, eu não falo forte a sílaba dos. Então, eu descarto ela na minha contagem de sílabas poéticas, certo? Então, a dor de quem recorda os tempos idos, eu tenho aí 10 sílabas poéticas, então é um verso decassílabo, certo? Quero focar com vocês a questão 5, obviamente, que é a questão que vocês fazem a escansão. Aí, qualquer dúvida, mesma coisa, né? E frisando isso, deixando isso mais em evidência. Qualquer dúvida na escansão, me deixem a par, né? Questão letra B, que eu quero destacar para vocês, é que existe uma elisão tripla entre o T, que é o final da palavra imponente, o I, que é o I mesmo, né? E o início da palavra escrava. Impotente e escrava, eu tenho aí 3 sílabas que têm a presença da vogal E. E aí eu tenho uma união de som justamente por causa dessa vogal E. Então prestem atenção também que não acontece só com 2 sílabas, pode acontecer em 3 também, tá? Essa união de sílabas, certo? Isso acontece também aqui na letra F. Não sei quem seja o autor. Aqui o finalzinho de seja, o e o ao se unem em uma sílaba só, certo? Deixa eu ver se acontece mais em algum lugar. Aqui, quero a alegria. Isso aí é meio óbvio, né? Aqui, além de uma elisão, eu tenho uma crase. Então, eu tenho quero a alegria fazendo parte de uma única sílaba poética, certo? Aqui eu tenho uma simples, brilhava o. E aqui eu tenho uma tripla, quente e an. Quente e an, certo? E fechou. Qualquer coisa aí, até na classificação também, isso aí eu sei que vocês têm no livro de vocês, mas vocês podem classificar, por exemplo, o alexandrino com contagem de 12 versos, que vou colar.
dodecassílabo, é a mesma coisa, certo? Então, qualquer dúvida, me procure. Vamos seguir aí e falar da classificação das rimas, coisa que vocês já sabem, né? Só uma recordação. A rima serve no poema para dar esse ritmo também, né? Essa sonoridade bonita, que a gente vê uma rima bem feita, parece que o poema é até mais bonito. É exatamente isso que o poeta quer quando realiza uma rima, tá? Então a gente tem duas maneiras de classificação da rima. A primeira é quanto à natureza, quanto à qualidade dessa rima. Então a gente tem rimas ricas e rimas pobres. E junto nesse meio aí, a gente também tem as rimas raras, tá? Que vocês já sabem que existem. E a segundo tipo de classificação, segunda maneira de classificação das rimas é pela disposição das rimas dentro da estrofe, pela colocação dessa rima na estrofe, tá? A primeira classificação, então, é quanto à natureza dessa rima. A gente tem as rimas ricas, que são aquelas entre palavras de classe gramatical diferente. Então, eu rimo um advérbio com um adjetivo, um substantivo com um verbo. E aí, a gente tem uma rima rica. E aí, no exemplo de vocês, que vocês têm aí na apostila, eu tenho alva rimando com salva e irradia rimando com dia. Alva vem como um adjetivo e salva é um verbo. Irradia rima com dia e irradia é um verbo e dia é um substantivo, certo? E aqui a gente tem rimas pobres, que são as rimas entre palavras de classe gramaticais iguais. Então, as rimas ricas são aquelas rimas mais elaboradas, que eu preciso fazer entre palavras que não são da mesma classe gramatical. As pobres, elas vão acontecer entre palavras da mesma classe, ou seja, eu não preciso pensar muito, são as rimas mais imediatas, tá? Então, aí, na apostila, traz para vocês um exemplo de estrofe que aparece tanto rima rica como rima pobre, o que me dá a frisar para vocês que uma estrofe pode aparecer tanto rima-rima, rima-rima, rima rica, quanto rima pobre, certo? Isso não exclui a possibilidade. Então, aqui a gente tem o raro e o claro sendo adjetivos. Então, é uma rima pobre, já que são da mesma classe gramatical, só que eu tenho adolescente e perdidamente, né? O corpo nu de adolescente, o adolescente aqui está fazendo o papel de adjetivo, né? O corpo nu de adolescente está dando característica ao corpo nu. E o perdidamente é um advérbio, né? Um advérbio de modo. É o meu olhar perdido, né? Eu olho perdidamente. Então, aí a gente tem rimas pobres entre raro e claro e rima rica entre adolescente e perdidamente, certo? Não tem muito segredo, claro que precisa estar afiadinho a, a saber todas as classes gramaticais, mas isso aí eu tenho certeza que vocês estão na ponta da língua, sempre estiveram. E é muito importante também frisar a existência das rimas raras. Vocês lembram das rimas raras? As rimas raras acontecem entre palavras que não são muito usuais ou entre uma palavra que é usual e uma palavra que não é usual. Por exemplo, não tem um vintém no bolso e eu rimo o vintém com também. Vintém não é uma coisa que a gente tem aí no nosso dia a dia, mas a gente sabe que vintém é um sinônimo para dinheiro, um sinônimo para moedas, né? Não tem um vintém. E o também já é uma palavra que a gente usa no dia a dia. Rima, eu posso perfeitamente fazer uma rima entre vintém e também. E aí eu tenho uma rima rara, porque eu tenho palavras
que são pouco usuais, né? Uma rima, pelo menos uma das palavras seja pouco usual. O importante é que rima rara não exclui ser rima pobre ou rica. Eu posso ter uma rima rara rica ou uma rima rara pobre, tá? É quase um trava-língua. Rima rara rica, rima rara pobre, tá? Muito bem, a apostila nem traz a rima rara, mas eu acho interessante vocês anotarem aí no cantinho a existência da rima rara, certo? O segundo tipo de classificação que a gente tem é a classificação quanto à colocação ou quanto à disposição da rima dentro da estrofe, tá? Então, eu tenho aí coisas que vocês já sabem, mas é bom reviver, né? Relembrar. Eu tenho a rima paralela, que vocês lembram que a gente chamava de paralela, mas ela também pode ser chamada de emparelhada ou geminada. E o esquema é AA, BB, CC. Esse nome que dá a rima, por exemplo, aqui em cima, vamos voltar aqui. Aqui eu tenho um esquema AB, AB. Vocês concordam comigo? Por quê? Eu tô chamando a rima A com palavras terminadas em aro, né? Raro e claro. E a rima B, a rima B é nomeada com palavras que terminam em ente, adolescente, perdidamente. Se eu tivesse uma terceira palavra, tá? Uma terceira nomenclatura aqui, por exemplo, o amo, palavras que terminam com amo logo em seguida, eu vou nomear diferente da A e da B. Então, eles vão seguir esse esquema, tá? Muito bem. Então, eu tenho só uma maneira de nomear. Posso usar número? Posso. Posso usar o Z? Posso. Mas é uma maneira mais didática de nomear as rimas, tá? Usando o A, o B, o C e assim vai, certo? É uma maneira mais didática, mas vocês podem nomear de maneiras diferentes. O importante é que nas rimas paralelas, nas rimas geminadas, emparelhadas, do jeito que vocês quiserem nomear, é importante ter essas rimas seguidas, tá? Elas são seguidas. Por quê? O conceito aí de rima emparelhada. Os versos rimam 2 a 2. Aqui, só para parar aqui, os versos rimam de 2 a 2, então formando um par, né? Muito importante isso, ter essa demonstração de rima paralela, certo? Rimas intercaladas, interpoladas ou opostas, a gente chamava de rima oposta, né? São as rimas que falam desse esquema de rima entre versos das extremidades da estrofe. Então, as rimas intercaladas, interpoladas ou opostas, com o esquema ABBA, prestem atenção aqui, muito importante. A rima, o que eu chamo de rima oposta? A, porque as rimas A me dão a extremidade rimando, tá? Então, por isso que eu não chamo, por exemplo, a rima B de emparelhada, porque ela faz parte do esquema de rima oposta. Deu para entender? Eu não tenho aqui uma rima paralela. Eu tenho uma rima que participa de um esquema de rima oposta. Deu para entender? É bem diferente. Então, para conceituar, os versos dos extremos da estrofe rimam entre si, e os do meio também, com rimas diferentes. Então, é muito importante que, além de ter a extremidade rimando, eu não ter nenhuma palavra aí, nenhum verso que rima também com a extremidade, porque senão vai atrapalhar meu esquema, certo? Meu esquema de rima oposta, ela me dá as extremidades rimando. Dentro aí, entre as extremidades, eu posso ter umas rimas que existem aí, ou até versos que não rimam entre si, certo? O que eu tenho que observar é se a extremidade está rimando e se eu não tenho rima entre essas extremidades,
certo? Na prática também vocês vão assimilar isso com mais clareza, para quem ainda não assimilou. As rimas alternadas, entrecruzadas, entrelaçadas são as rimas que a gente mais observa, são as rimas que a gente mais acha bonito, pelo menos eu, que são as rimas AB, AB, né? Que estão intercaladas aí. Lembrando sempre que a nomenclatura da rima em A, B, isso aí é só uma forma didática de nomear. E elas também vão variar bastante. Eu tenho rima com eno, eu tenho rima com ado, eu tenho rima com edo, e assim vai, certo? Então, nas rimas entrecruzadas, as rimas são dispostas nos versos de modo alternado. Então, a primeira vai rimar com a terceira, a segunda com a quarta, e assim vai dentro da estrofe, beleza? E aí eu tenho o que mais acontece hoje no modernismo, que são as misturadas. Ocorre quando as rimas não se enquadram em nenhum dos esquemas comentados anteriormente. Eu posso ter rima, eu tenho aí uma estrofe de 9 versos, e eu tenho o segundo rimando com o sétimo e nenhum mais. Eu não tenho esquema nenhum, eu tenho aí um esquema misturado, tá? Que sem uma regra fechada. Muito importante, grifando aí, para vocês terem registrado. Quando não há rimas em um poema, os versos recebem o nome de brancos. Os versos brancos são aqueles que não rimam entre si. Além do verso branco, quero todo mundo registrando isso que a apostila não traz, nem faz parte só do esquema de rima, mas de um modo geral do que a gente observa do poema de hoje. Há também os versos livres. Versos livres são aqueles que não participam de nenhuma estrofe. São os versos isolados, tá? Então eu tenho os versos brancos que não rimam e os versos livres que não participam de uma estrofe. Esses versos novos, vamos dizer assim, eles só tiveram vez a partir do modernismo, tá? Com o afrouxamento, com o relaxamento das regras muito racionais que a gente observava nos poemas tradicionais, tá? Do simbolismo para trás, do século XIX para trás, certo? Então é isso. Esquema de rima não tem segredo, também é uma questão de observação, tá? E saber que, muito importante também, outra informação que a apostila não traz. As rimas não acontecem somente no final do verso. Claro que vai ser mais usual a gente ver isso mais predominante aí na literatura dos poemas, a gente observar as rimas sendo nas últimas palavras dos versos. Mas eu posso ter também rima com as iniciais, as palavras que iniciam os versos, e rimas no meio do verso, que são as rimas internas, tá? Então, eu tenho também rimas com as palavras iniciais do verso e tem também rima no meio, que são as rimas internas, certo? Só para vocês saberem. Essa classificação de disposição de rima, ela só faz sentido em rimas normais, vamos dizer assim, rimas mais tradicionais, que são com as últimas palavras dos versos. Mas é bom saber que existem sim rimas com palavras iniciais dos versos e rimas com palavras do meio do verso, que são as rimas internas, tá? Só para vocês saberem e anotarem também em um post-it, em algum lugarzinho para vocês saberem se acontecer alguma classificação diferente dessa aí, saberem que existe também esse tipo de rima, certo? Então, para terminar, para a gente fixar aí, vou deixar para vocês fazerem as atividades 13, 14 e 15 sobre isso tudo que a gente falou na aula de hoje. Para terminar, que eu achei super interessante, que na verdade eu já conhecia e que o livro traz, e eu achei até uma inovação da apostila de vocês,
é o mundo do Islã. Não sei se vocês já ouviram falar do Islã, eu até falei na sala, né? E Camille, ela despontou, falou que adorava os Islãs, e são as poesias, que são poemas, né? Declamados em praças públicas, em concursos na rua, e são uma forma de aproximação do nosso dia a dia com o poema, né? Com essa transmissão de poesia. Então fica aqui um exercício para vocês, não é nem uma, uma dica, não. É uma atividade mesmo para vocês procurarem os slams no YouTube. Existe até um slam muito famoso é o slam da Batalha das Guilherminas. Até é interessante para as meninas que é feito por mulheres, né? Idealizado por mulheres. Então procurem os slams. Essa é uma maneira super diferente, assim, de popularizar a poesia, além, claro, do rap, né? Mas o rap, ele une o poema e a música. Os slams não. É como se fosse uma declamação aí. Então, os slams são eventos de batalhas de versos que firmam com o espaço da literatura nas periferias. Então, é uma manifestação da periferia. Os slams, já aviso vocês, tem conteúdo de crítica social, de crítica política, de carregamento mesmo aí de questões polêmicas, até para a gente fazer uma reflexão, até para trazer essa reflexão. E é interessante pensar que uma poesia, um poema que antes, né, anteriormente, era de uma elite muito assim específica, de pessoas específicas da sociedade, com palavras difíceis, com jeito de escrever difícil, com as regras muito restritivas, né? Que um verso não pode ter um tamanho e outro verso outro, né? E hoje a gente tem essa abertura maior. Como que essa manifestação saiu de uma elite e hoje a gente pode falar de um Islã? A gente pode falar de uma manifestação periférica que tem o poema aí como é, engrenagem, né? Muito interessante. Procurem os slams. Fica a dica do slam da Guilhermina. No YouTube mesmo tem bastante. E tentem também procurar saber mais sobre essas formas de poema no nosso dia a dia. Além dos slams, igual eu falei para vocês, o rap também faz muito do uso dos elementos do poema, das rimas, do ritmo, da sonoridade, né? Ah, e uma coisa que agora eu lembrei. Eu falei para vocês que além da rima, que garante sonoridade ao poema, existem mais formas de garantir a sonoridade. São três, anotem aí, importantíssimo. São três figuras de som que também aparecem demais nos poemas. São elas: a aliteração, a assonância e a anáfora. Tudo com A. A aliteração, a assonância e a anáfora, tá? A anáfora e a aliteração são repetições de som. E a anáfora é repetição de palavra mesmo, né? Que é a palavra que repete, a palavra ou expressão que se repete muitas vezes ao longo do poema, tá? Então, anotem aí: a anáfora, a aliteração e a assonância. Anáfora, aliteração e assonância, beleza? Então, façam os exercícios. Minha voz já tá acabando, tá vendo que já tô rouca já. Façam os exercícios de aprendizagem, até para fixar. Se tiver dúvida, de novo, vou falar de novo. Se tiver dúvida na metrificação, se tiver dúvida na escansão, me procurem para a gente sanar juntos, tá? E não deixem dando uma despertão. Vou copiar. Vou só copiar ali, vou dar como feito, porque eu vou dar visto em todas as atividades dessa, dessa nossa, dessas nossas aulas à distância. Eu vou dar visto em todas elas, então é importante que estejam no caderno registrado. Vou falar de novo, no caderno
registrados, mas mesmo tendo o gabarito na apostila, eu mandando o gabarito para vocês, é importante vocês tentarem fazer, porque é uma maneira de perceber as dúvidas, né? Para depois não repetir as mesmas dúvidas, certo? Então, boas atividades para vocês. Eu sei que tem muita coisa, mas pensem como vai ser importante a gente ter um ritmo continuado para a gente não voltar todo molenga e vocês assustarem, para a gente já voltar de uma maneira natural, tá? Continuando o ritmo que vocês mantiveram em casa. Então, façam as atividades aí, leiam bastante, lembrando sempre aí dos nossos 2 livros, o Édipo Rei e o Xangô de Backstreet, porque eles vão ser cobrados, a leitura deles vão ser cobrados. Dentro disso, dessas, questões que a gente está vendo, da teoria, da literatura, tentem aplicar também nos livros de vocês. Pensar, isso aparece em tal livro, a sonoridade aparece em Édipo Rei, fica a dica, né? Então, beijo para vocês, fiquem bem, tá bom? Tô aqui para qualquer coisa que vocês precisarem.